através da vida dela, Senhor, usando a tua filha com graça, com poder, Senhor, e que a tua presença seja tão grande na vida dela que não haja espaço nenhum para ela mais, mas que a tua presença seja notória, Senhor. Abençoa a tua filha, porque nós já temos abençoado e oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, podem sentar-se. Vou trazer aqui uma palavra de uma mulher da Bíblia muito especial e uma palavra que me tocou. Eu trouxe ela uma outra vez aqui e me tocou muito também. Essa semana tem me tocado e muita coisa, e eu resolvi trazê-la novamente. Eu vim falar um pouco de fidelidade, lealdade, tá? E para falar de fidelidade, lealdade, nada melhor que a gente falar de Ruth. Marcos, Ruth 1 e 2, tá? Hein? Capítulo 1 e capítulo 2, tá? Vai o 2 até o 16, se não me engano. Até o 16. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem, Elimeleque, e o de sua mulher, Noemi. E os dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma, Orfa, e o de outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso, saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e, indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à sua casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E, beijando-as, ela
levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos, embora que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas. Porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Rute: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvido a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: não é esta Noemi? Porém, elas lhes diziam: não me chameis de Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois me chamareis Noemi. O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe. E chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Rute, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo, após os segadores,
e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos? Para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quando fizestes a tua sogra, e depois da morte do teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. E disse ela: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes, e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas? E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores. E ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou ainda, lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas, deixa-a colher, e não a censureis. E deixa cair alguns punhados, e deixa-os ficar, para que os colha, e não repreendais. E ela apanhado naquele campo até a tarde. E debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra, o que tinha apanhado também tirou. E deu-lhes o que sobejaras depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colestes hoje, e onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te reconheceu e relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado. E disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência,
nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth, a moabita, também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a Ruth, sua nora: melhor é, filha minha, que saias com suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz, para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Até aí, Marcos. Tá? É um texto grande, né? Mas é uma história muito linda, muito formosa de Ruth. Sucedeu-se que naqueles dias em que os juízes é quem julgavam, houve uma fome na terra de Belém. Uma fome muito forte. E Elimeleque, o que ele fez? Ele pegou a família dele, Noemi, que era sua esposa, seus 2 filhos, Malom e Quilom, e resolveu ir para as terras de Moabe. Elimeleque não se retrata na Bíblia se ele fez se ele entrou em contato com Deus, né? Conversou com Deus sobre a ida dele para Moabe. Isso não está retratado na Bíblia. Mas ele foi. Ele queria tirar aquela sua família dali das terras onde ele estava, porque eles estavam passando uma fome muito grande. Então ele foi com eles para Moabe. Ele havia até ignorado os mandamentos que proibia o relacionamento de judeus com moabitas. E foi embora para Moabe. Só que ao chegar em Moabe, ele morreu. E Noemi ficou viúva. Mas ela tinha 2 filhos, Malom e Quilom. Ela ainda permaneceu por ali por uns 10 anos. Só que Malom e Quilom arranjaram 2 moabitas, Orfa e Ruth. Mas como Noemi havia ficado viúva, já tinha perdido, teve a primeira dor da perda do marido, mas ela ainda tinha os filhos. Porque naquela época, a mulher não trabalhava, era sustentada pelos maridos. Então, como ela tinha os filhos ajudavam no seu sustento. Mas, novamente, aconteceu outra dor. Elimeleque partiu na primeira dor, né? E, em seguida, seus filhos, que se casaram com Orfa e Ruth, também morreram. Então ficaram 3 viúvas: Orfa, Ruth e Noemi. Muito triste. Quando a gente perde um pai, a gente se torna órfão, né? Quando a gente perde uma mãe, a gente também se torna uma órfã. Mas quando a gente perde um filho, não tem nem nome. Então foi mais triste ainda, porque ela foi para aquela terra, para Moabe, achando que lá seria a salvação, né? Que Elimeleque leva toda a sua família, porque aquela fome estava muito forte, né? E ela resolve então, começou a tragédia da família de Noemi, né? Então Noemi começa a perder marido, começa a perder os filhos. E ela começou a ficar desesperada, porque perdeu marido, muito difícil, que era o seu companheiro, era o sustento da sua casa, e em seguida perder 2 filhos. Uma coisa muito forte, que perder filhos é uma coisa mais difícil ainda,
Porque ninguém está preparado para perder filho. Eu não tenho filho, mas quem tem filho não está preparado para isso, né? Toda mãe quer acompanhar o desenvolvimento do seu filho e não que eles morram, né? E elas ficaram desamparadas. Tanto Noemi, quanto Orfa, quanto Ruth. A família saiu do lugar em busca de paz e encontrou o quê? Uma guerra, né? Houve uma destruição da família, houve morte. Então Noemi ouviu falar que lá na terra natal dela estava tendo pão, estava dando, sabe, acabou a fome, né? Então ela resolve voltar para lá. Ela disse, eu tenho que voltar para a minha terra. E ela percebe as duas noras. O que ela vai fazer com as duas noras? Ela não pode obrigar as duas noras a irem com ela. Então ela chega para as noras, tanto para a Orfa quanto para a Ruth, e diz, não tenho nada para oferecer para vocês. Eu serei um peso para vocês. Deus esqueceu de mim. Não me chamem mais de Noemi. Me chamem de Mara. Ela se tornou amarga. E então, ela resolve, tá com aquela dor muito forte, e ela resolve voltar para a terra natal. Ela não conseguia mais ficar ali em Moabe, mas ela sabia que tinham aquelas duas mulheres que também dependiam dela. Eram mulheres também que não tinham emprego, nem Orfa, nem Ruth. Dependiam também dos maridos. Então eram 3 mulheres dependentes. E Noemi ficou numa situação mesmo desesperadora. Então ela decide retornar. E comenta com elas, eu vou retornar para a minha terra natal. E eu acho que vocês duas devem voltar para a família de vocês. Até porque as moabitas não serviam o mesmo Deus que era o Deus de Noemi. Apesar dela estar amarga, dela estar desesperada, dela estar assim desamparada, ela dá a chance delas duas retornarem para suas casas, terem suas vidas. E ela diz, eu não tenho mais nada a oferecer, não tenho nem mais filhos. E mesmo que ela tivesse outros maridos, até os filhos crescerem, eles não podiam mais ficarem nem com Orfa, nem com Ruth. E ela então, ela dá a chance delas retornarem. Orfa, naquele mesmo momento, aproveita a proposta e diz, eu então, Noemi, vou retornar para minha família. E Orfa então se despede de Noemi e retorna para sua família. E nunca mais se escutou na Bíblia falar de Orfa. Ninguém mais escutou falar. Mas Ruth foi diferente. Ruth era esposa de Malom. Malom era o primogênito de Elimeleque e de Noemi. E ela era uma moabita. E Ruth demonstra seu profundo amor por Noemi. E então, Marcos, pode passar o versículo 16. E Ruth, então, diz a Noemi, eu vou com você para sua terra natal. É 1,16. Esse é um dos versículos mais importantes da história de Ruth. 1,16. E Ruth, então, diz para ela, porque aonde quer que, disse porém Ruth, não me instes para que te abandones e deixe de seguir-te.
porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, Ruth dá esta resposta a Noemi. Ela diz: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aonde fores, eu irei. E aí ela ainda fala mais. Pode ir mais à frente, Marcos, quando ela fala sobre a morte. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então Noemi, ela tinha um profundo amor à sua sogra. Ela era fiel, ela era leal à sua sogra. Ela sabia que ela também estava numa terra e que ela ia ficar desamparada. Mas ela preferiu o quê? Seguir Noemi. Ruth era temente a Deus. Ruth era dedicada à sua sogra. Então, o que ela resolveu? Acompanhar Noemi. Teve coragem. Tomou uma determinação. Eu vou contigo. Aonde tu estiveres, eu vou. Ela foi leal. Ela respeitou a sua sogra. Ela ouvia os conselhos da sua sogra e seguia. Então, Ruth decide se tornar uma judia. Ela resolve, então, ter uma nova nacionalidade. Ela não quis mais ficar na terra dela, teve que ir para Belém e se tornar uma judia. E também abandonar o Deus que ela seguia e seguir o Deus de Noemi. O Deus grande, poderoso, com toda dor, com toda tempestade que elas duas passaram. As três, ela resolveu trilhar um novo caminho. Ela tomou uma decisão, ela tomou uma atitude. Eu vou contigo, Noemi, até o fim. Aonde tu fores, eu vou. O teu povo será o meu e o meu Deus será também o seu. E Noemi servia um Deus que era o Deus nosso, né? O Deus maravilhoso, o Deus grande, o Deus poderoso. E Ruth, então, dá uma grande declaração de fidelidade. E é isso que nós temos que pensarmos. Fidelidade é algo muito importante. É algo que vem do nosso coração. A gente tem que ser fiel em tudo. Seja, sabe, em nossos relacionamentos, seja na nossa igreja, seja nos dízimos também, seja em qualquer coisa. A fidelidade é o primeiro ato nosso a ser, sabe, de alguma forma, a ser vigiado por nós, né? E ela então vai para Belém. Ela vai para um outro território, um território desconhecido, mas ela creu, ela acreditou, ela confiou e ela foi com Noemi para Belém. E ela chegando lá, todas duas, foram o quê? Vigiadas, né? Assim somos nós. Nós somos vigiadas a todo momento, a todo instante. Por quê? Porque a gente serve um Deus. E isso incomoda muito, porque a gente sai daqui, qualquer atitude, a gente pensa que a gente não está sendo vigiada, mas a gente está sendo vigiada. Então, o mínimo detalhe,
até nas palavras, entendeu? Nas atitudes, as atitudes são muito importantes. Porque tem pessoas que falam, nossa, você não é da igreja e você toma essa atitude? As pessoas falam. Nós somos visadas. E assim elas foram, né? E naquela época havia uma lei que garantia, lá nas terras de Belém, as pessoas que eram viúvas receberem grãos para se alimentarem. E elas não tinham como se alimentarem, não tinham condições financeiras. Elas se tornaram pobres, né? Elas vieram à busca, né? E elas podiam colher restos nas plantações. As pessoas tiravam aquele trigo, as cevadas, né? O que ficava pelo chão, as viúvas tinham esse direito de irem lá e retirarem aquilo que ficasse pelo chão. E Ruth, então, quando ela chega lá em Belém, ela diz para Noemi, eu vou respingar nos campos. Ela resolve ir trabalhar para sustento dela e para sustento de Noemi. E ela então vai para um campo. E Noemi então lembra que no campo aonde ela ia, existia um parente de Elimeleque, era um parente rico, era Boaz. E Ruth vai justamente para esse campo. Mas Ruth é uma mulher, além de leal, fiel, é uma mulher muito dedicada ao seu trabalho. Tudo que ela fazia era bem feito. Ela tinha fidelidade, ela tinha lealdade, ela tinha dedicação. E ela foi para o campo. Decidiu ir para o campo. Ela decidiu decidir o seu destino. Assim somos nós. O destino da gente é muito importante. E Deus traçou aquele destino para ela. Assim, foram várias pessoas da Bíblia que aconteceram. A mulher do fluxo do sangue é uma delas. Ela estava no meio daquela multidão. Jesus pergunta, quem me tocou? Quem me tocou? Pedro chega para ele e diz assim, foi a multidão. Não, de mim saiu virtude. Olha o destino da mulher do fluxo do sangue. Olha a fé dela. Olha que ela creu, ela acreditou. Assim foi Joquebede. Joquebede também escondeu aquele neném durante 3 meses. Joquebede sabia que depois o neném ia chorar mais. Como é que ela ia esconder aquela criança que ia crescer? E Joquebede pega, faz aquele cestinho e joga lá no rio. E olha o destino de Moisés. E assim são nossas vidas. Assim a gente tem que seguir. E Ruth seguiu, ou foi obediente, foi temente a Deus. Escutou, viu que Noemi servia a um Deus forte. Que Noemi, apesar de toda tristeza, de toda, sofrimento, mas ela, apesar que ela ainda falava, esse Deus, aconteceu isso comigo, mas mesmo assim, Ruth era determinada. Então, Deus colocou Ruth no colo. Deus começou a traçar um novo tempo para Noemi, para Ruth. Moabe passou. Agora ela estava numa nova terra. Era uma mulher estrangeira, uma mulher temente a Deus, uma mulher leal, uma mulher fiel. E Deus começa a trilhar os caminhos de Ruth. E Ruth, então, sai para cortar grão. É um trabalho difícil. Ela foi para a colheita, foi para o campo, um lugar improvável. E é no lugar improvável que nós somos escolhidas.
Assim foi Davi, lá no meio das malhadas, limpando as ovelhinhas. Vai lá, Samuel disse assim: é este o escolhido. E assim foi Ruth. Ruth era improvável. Ela estava numa terra estranha. Ela era uma mulher estrangeira. Mas ela foi fiel. Ela tinha o sustento dela e tinha o sustento da sogra. Então ela levantou e foi para o campo. Ela se comprometeu. Deus chamou ela para servir. Deus começou a abrir as portas dela. Ela nem pensava, mas Deus começou ali a abrir a porta dela. De onde você nem pensa, de onde você se compromete, é dali que você começa o quê? A crescer. E Ruth começou a crescer dali, né? E ela vai para o campo, está lá no campo trabalhando. E chega Boaz. Boaz chega ali naquele campo e pergunta: quem é aquela? Ele ficou sabendo. Ele escutou sobre Ruth e Noemi. E ele pergunta então: quem é aquela? E aí respondem para ele: aquela ali é a nora de Noemi, a moabita. Boaz já ouvia falar dela, mas graças a Deus Boaz ouvia falar dela bem. Pior é a gente falar ruim, mal, né? Mas ele ouvia falar do que? Da sua lealdade, da sua fidelidade com Noemi. Isso é muito importante. A gente saber que o outro tem um olhar bom para a gente, né? Por quê? Porque ela era fiel, porque ela era leal, ela era dedicada, ela tinha sua sogra, mas ela estava ali trabalhando. E Boaz, então, se tornou remidor de Noemi. Porque o que era remidor? Era o parente mais próximo. Quando a pessoa estava numa situação difícil da família, aquele parente mais próximo ajudava a cuidar daquela pessoa. E o mais próximo era ele, né? Ele então tinha um outro também. Antes, o outro, ele foi ao encontro com os anciãos, né? Tinham 10 anciãos, e ele vai ao encontro e decide que vai cuidar de Noemi. E aí o outro abre mão e ele vai cuidar de Noemi. E assim ele resolve, então, cuidar também de Ruth. E aí ele resolve privilegiar até no campo, no trabalho dela, privilegiar ela. Porque ele vê que Ruth era dedicada, ela se curvava para pegar as coisas no chão, para catar o trigo, né? Ela se abaixava, pegava. E esse se baixar para pegar o trigo, ela também se humilhava perante a Deus, né? E Boaz, então, concedeu alguns privilégios que favoreceu ela durante a colheita, sobre a água, sobre o almoço. E ele foi concedendo e foi vendo as atitudes que Ruth tinha. Então, apesar de tudo, ainda que as coisas estejam mal, que a gente esteja, mal, que a gente esteja passando uma situação assim como Ruth e Noemi, a gente tem que ter uma esperança. Essa esperança no nosso Deus maravilhoso, que nos orienta, que nos dá colo, que nos sustenta, ainda que tudo vá mal. E Ruth, então, volta para casa, traz aquela quantidade de alimentos que Boaz manda, né? Que ela havia
pego no campo, e Boaz até cede mais um pouquinho, né? E ela chega ao encontro de Noemi e conversa com Noemi, que ela estava no campo de Boaz. E o Senhor, então, vendo as atitudes de Noemi, ele decide abençoar Ruth. Por causa de quê? Da lealdade, da fidelidade e da dedicação dela. Ruth, então, coloca em prática o seu nome, companheira e amiga. E Noemi, então, tinha um desejo muito grande, que Ruth formasse a sua família. Porque se Ruth formasse a sua família, ela também era uma forma também de acolhê-la, né? E ela incentivou Ruth a se casar com Boaz. E o plano deu certo. Deu muito certo. Ela fala com Ruth. Ruth vai à eira à noite, dorme lá nos pés de Boaz, né? E Boaz se apaixona por Ruth, né? E através do trabalho de Ruth, Deus começou a prover o alimento, a segurança para todas as duas. Deus começou a usar a sabedoria de Noemi e a coragem de Ruth para levar adiante o seu plano. Ruth se casa com Boaz e nasce Obed. Com o nascimento de Obed, a amargura de Noemi foi sendo amenizada. Ela se torna ama de Obed. Obed depois cresce, né? E passa. E Obed era avô do rei Davi. O pai dele era Jessé, né? E Ruth se torna a bisavó de Davi. A soberania de Deus na escolha do improvável está aí, para cumprir os propósitos de Deus. Ruth era o quê? Uma mulher temente a Deus, corajosa, leal, trabalhadora, ouvia e seguia os conselhos de Noemi. E assim somos nós. Nós temos que sermos fiéis, leais, temos que ser tementes a Deus em primeiro lugar, assim como ela foi. Ela larga a sua terra natal, ela acompanha a sua sogra, ela não deixa a sua sogra sozinha, ela acompanha ela. Olha o amor, olha a dedicação, olha o carinho que ela tinha pela sogra. Assim como Noemi tinha carinho por ela, ela também tinha carinho pela sua sogra. Mas o que era isso? Era o amor de Deus que estava brotando dentro delas. O amor de Deus era fortalecido a cada dia em Ruth e também em Noemi, porque elas eram duas mulheres fortes. Elas eram duas mulheres que passaram por sofrimentos difíceis, passaram necessidades, mas elas encontraram o caminho. Por quê? Porque elas foram tementes, obedientes à voz de Deus. Elas seguiam um caminho, elas trilhavam aquele caminho. Elas foram, tementes a Deus, todas duas, sendo que uma ficou mais desesperada, até porque por causa da idade também, né? Mas Ruth, uma mulher forte, corajosa, largou tudo, porque podia não dar certo. Mas o que ela fez? Ela largou tudo para seguir a sogra dela, para ela não abandonar a sogra dela, para ela, viver o melhor. Ela acreditou, porque ela creu naquele Deus que Noemi mostrou para ela. Porque ela podia ter ficado ali naquela terra de Moabe. Ela servia outro Deus, assim como Orfa ficou, mas ela não. E Ruth passou. Com isso tudo, Ruth foi uma mulher
forte e leal e se tornou uma mulher da genealogia também de Deus, né? Assim como tiveram outras mulheres, foi Ruth, foi Esther também. Esther foi da genealogia, foi Betseba também, né? E, pastor, me ajuda aí, pastor. Foi também aquela que era da... Eu até esqueci. Que era prostituta. Raabe. E Ruth se tornou também uma mulher e teve o seu nome aqui na Bíblia. E aqui tem a história de Ruth. Então a gente tem que seguir. E Deus falou muito comigo esta semana, muito sobre fidelidade, sobre lealdade. E eu tenho a cada dia questionado a Deus sobre isso. O que é ser fiel? O que é ser leal? O que é ser temente a Deus? E eu cada dia tenho me cobrado cada dia mais a minha fidelidade, a minha lealdade em tudo da minha vida. Em tudo, a gente tem que demonstrar isto nas nossas vidas. Porque nós somos um povo que servimos ao nosso Pai maior. E a gente tem que provar isso perante os outros, porque nós somos extremamente visados, extremamente a todo momento visados em tudo. Então, a gente tem que ter esse exemplo de Ruth. Assim como Boaz chegou naquele campo que ele ouviu falar de Ruth, assim somos nós, que a gente vai ouvir falar do Arnaldo, vai ouvir falar do pastor, da dona Vânia, da Estherzinha, do Marcos, da Márcia, do Gilmar, e de mim mesmo. A gente precisa, ter esta fama, assim como Noemi. Mas a boa fama, o que é? É estarmos na presença do Senhor, sermos fiéis, sermos cada vez mais limpos, nos tornarmos limpos em tudo. Amém? Glória a Deus. Eu estava ouvindo ali a pregação, eu estava lembrando de uma experiência que eu passei quando eu trabalhei lá em São José do Vale do Rio Preto. Eu trabalhei como fiscal de tributos lá, um tempo. Passei no concurso lá, né? Fiz a prova lá e fui trabalhar lá. E aí um belo dia, eu me encontrei assim meio triste, sabe? Porque falei, Senhor, será que é isso que tu quer pra mim mesmo? Já tinha alguns anos que eu estava lá e às vezes eu pensava assim, puxa vida, não tem mais para onde ir, né? Desenvolver. Será que é isso? E eu lembro de eu sair do trabalho e pegar o ônibus. Todos os dias eu pegava o ônibus de São José do Vale do Rio Preto para Itaipava ou então para Posse. E aquilo me angustiava, rapaz. E eu falei, Senhor, até quando eu vou ficar aqui, né? E aí um belo dia eu entrei no ônibus e dormi. Quando eu dormi eu sonhei comigo mesmo, dentro do ônibus. E aí o Senhor me mostrou eu descendo na Posse. Descendo para pegar um outro ônibus. Aí quando eu entro no outro ônibus, o meu cartão não passa. Isso tudo no sonho. Aí eu falei, e agora? E eu não tinha dinheiro. Estava sem dinheiro. Eu olhava na carteira. Irmãos, eu olhava na carteira, não tinha 1 centavo. Nada. E aí eu falei, agora o que eu faço? Aí fui falei, vou no posto de gasolina, vou trocar no cartão de crédito para ver se eu arrumo um dinheirinho para poder pagar a passagem para chegar em casa. E aí foi no primeiro posto de gasolina, o cara não aceitou meu cartão. Não podemos fazer isso não, porque senão vai dar problema aqui. Falei, rapaz, como é que eu vou voltar para casa? Aí fui andando até aquele outro posto lá embaixo, né? Que é Petrobras. Lá naquele posto o cara foi lá e trocou o cartão, passei R$30 no cartão, ele me deu dinheiro e eu consegui voltar para casa. Isso tudo no sonho. De repente eu acordo, eu estou dentro do ônibus ainda. Aí eu estou chegando na Posse, isso já acordado, desci do ônibus, entrei no ônibus do autóbus para vir para casa. Quando eu passo o cartão não passa.
Que isso? Eu pensei comigo assim, vou ter no posto lá embaixo, passar o cartão, tudo que tinha acontecido no sonho. Passar o cartão para ver se ele me dá um dinheiro e eu vou embora para casa. Quando eu chego lá no posto, o cara falou assim, não aceito não. Eu falei, cara, e agora? Eu vou caminhar até o outro posto, passar o cartão lá e o cara me dá o dinheiro. Aí quando o cara acabou de me dar o dinheiro, eu lembrei do que eu tinha sonhado. Eu falei, Senhor, o que eu estou querendo dizer com isso tudo aqui, irmão? Quem tem o controle sobre a sua vida não é você, irmão. Às vezes você está achando que você está traçando o seu destino. Estou fazendo tudo certinho. Estou andando no meu planejamento. Estou fazendo aquilo que eu acho que é certo. Mas o único que tem o controle de todas as coisas é Deus. Ele falou assim, só para te mostrar que eu tenho controle, você vai descer e você não vai conseguir entrar no próximo ônibus. Você vai tentar fazer algo que é seu, mas você não vai conseguir. Você vai no posto de gasolina, vai tentar trocar o teu cartão de crédito e você não vai conseguir. E aí quando eu entendi que eu não tinha mais, eu falei assim, dá uma força aí, né? Ajuda aí. Aí quando eu clamei a ele, eu fui no próximo posto, o cara resolveu trocar o dinheiro. É uma coisa boba, irmãos. É uma coisa que talvez não tenha nem sentido. Mas para mim, foi só uma prova de que ele está no controle de qualquer coisa. Para mim foi só uma prova de que ele se importa comigo a tal ponto de me dar uma experiência tão banal como essa. Mas para ele dizer assim, olha, eu estou controlando não só as coisas pequenas, mas também as coisas grandes que estão por vir. Às vezes a gente acha, irmãos, que a história, né, de Ruth foi uma história que não... Mas presta atenção, Deus adora achar em nós um coração submisso a Ele. Ele ama isso. E quando Ele encontra um coração, então Ele vai tratar daquele coração de qualquer jeito. Ele vai fazer coisas que às vezes a gente nem espera. Mediante a nossa submissão. Mediante aquilo que a gente faz com relação àquilo que Ele tem preparado para nós. Olha o que diz aqui. Tiago, capítulo 1. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Você olha para a palavra assim, mas meu Deus, que palavra simples. Mas Jesus era simples. A Bíblia chega a dizer que as pessoas olhavam para ele e não viam beleza nem formosura. Qual era a aparência de Cristo? A aparência de Cristo era aquele pintado nos quadros? Olhos azuis, cabelo louro, né? O rosto, um nariz fininho, um rosto europeu. A Bíblia fala que Jesus era nada disso que um homem pintou. A aparência de Jesus era como a raiz de uma terra seca, que não tinha beleza nem formosura, para que os homens o desejassem. Mas a palavra de Deus, ela é a presença do Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus aqui nesse lugar. E muitas vezes a gente olha para a palavra de Deus como se fosse algo que não tivesse importância. Mas Jesus está dizendo assim, olha, eu quero mudar o teu relacionamento comigo. Né? Quando ele diz aqui, ó, no versículo 22 de Tiago 1, ele diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo,
sai e logo esquece a sua aparência. Às vezes, irmãos, o que Jesus vai mostrar para nós através da sua palavra não vai ser algo agradável, não vai ser algo que seja que eu deseje, porque muitas vezes ele vai parecer como ele era para os homens, sem parecer nem formosura. Mas se eu permitir que o Espírito Santo se revele a mim, vai chegar uma hora que ele vai mostrar para você quem ele realmente é. Rei dos reis e Senhor dos senhores. E não vai ter quem resista a ele nas nossas vidas. Sabe o que Deus está te ensinando nessa noite aqui? Submeta-se à vontade de Deus. Obedeça até o final. Porque aquele que permanecer até o fim vai receber uma coroa da própria mão do Senhor para nós. Deus está aqui nesse lugar. Deus está falando com você nessa noite. Deus está só esperando um coração que seja obediente. Um coração que se submete à vontade dEle. E quando nós nos submetemos à vontade dEle, Ele faz aparecer na nossa vida aquilo que Ele bem entender. Ruth não imaginava que a vida dela ia tomar o rumo que tomou. Mas por que tomou? Porque ela simplesmente obedeceu. Às vezes, irmãos, Deus não tem prazer em sacrifício. Às vezes Deus tem prazer só na sua obediência. Obedeça. Eu não estou vendo nada acontecer, Senhor. Não estou vendo nada acontecer na minha vida, Senhor. E naquele dia que eu estava reclamando com Ele lá, que eu estava lá no ponto reclamando, eu não estava vendo nada acontecer na minha vida. Senhor, não está nada mudando. Eu estou aqui há quantos anos, eu faço a mesma coisa há quantos anos. Mas Deus estava trabalhando sem me falar nada. Deus estava mexendo no tabuleiro, as peças do tabuleiro, e nem me disse nada. Mas quando Ele resolveu mudar a história, Ele mudou de um dia para o outro. De uma hora para outra. E Ele falou assim, agora só obedece. Anda nos meus caminhos e me obedeça. Só isso que você tem que fazer. Não precisa perguntar o que está acontecendo, não precisa tentar entender aquilo que está acontecendo. Deus está trabalhando nas nossas vidas, Ele vai fazer aquilo que apraz a Ele. Não é aquilo que nos apraz. Não é aquilo que nos traz prazer, muitas vezes. Às vezes Deus vai fazer coisas que não traz prazer para nós. Às vezes Deus vai fazer coisas que não traz alegria para nós. Simplesmente obedeça. A obediência gera autoridade no reino. A obediência muda o nosso destino. Às vezes a gente estava achando que ia para um lugar, mas Deus fala assim, não. E aí não. Segue fazendo a minha vontade. Segue fazendo a minha vontade. E é engraçado que eu lembro nesse dia, quando eu reclamei com ele lá em São José, ele não me tirou naquele dia. Ele não fez a mudança que ele fez depois, naquele dia que eu reclamei. Não. Ele falou assim, primeiro eu preciso mostrar para você que eu estou no controle. Você está entendendo que eu estou no controle? Você está entendendo que Deus está no controle da sua vida? Que não é, na sua vontade, mas é na vontade dEle. Nada acontece sem antes Deus colocar a sua vontade. Nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai sem que antes Ele diga assim, ó, pode cair. E olha quantos fios de cabelo tem aqui, hein? Gilmar está mais ou menos, né, Gilmar? Mas eu estou com bastante aqui ainda. Não sei quantos milhões de fios de cabelo tem aqui, mas nenhum fio cai da minha cabeça sem a permissão dEle. Você acha que Deus se importa mais com um fio de cabelo da sua cabeça do que você? Será que você é mais importante que um fio de cabelo? O que o diabo está querendo dizer para nós muitas vezes é dizer assim, ó, você não tem importância nenhuma para Deus. Você está entendendo? O diabo fala assim, você está entendendo que Ele te esqueceu, Martinha? O diabo fala assim para nós.
Você acha que ele não estava falando comigo naquele dia que eu estava no ponto de ônibus esperando o ônibus mais uma vez? Mais um dia. Está vendo aí? Deus te esqueceu. Há quantos anos você está pedindo para sair desse lugar e Deus nunca te tirou desse lugar? Ele só me tirou daquele lugar, irmãos, quando eu falei assim, Senhor, tá bom. Tá bom. Eu quase virei para ele e disse assim, eu já me acostumei a receber não. A hora que eu falei para ele assim, Senhor, eu já me acostumei a receber o teu não. Aí ele foi e mudou. Ele muda as circunstâncias. Ele muda as estações. Nada é para sempre na sua vida. A única coisa que é para sempre na sua vida é a presença do Espírito Santo de Deus. O poder de Deus é para sempre. E Ele pode mudar o destino de uma hora para outra. Ele pode dizer assim, acabou o tormento. Acabou... Como é que ele falou com Jó? Jó, eu vou reverter o teu cativeiro. Ó, mudou. Abriu a cela. Às vezes Deus está querendo fazer isso na sua vida e na minha vida. Acabou o cativeiro. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós chegamos na tua presença mais uma vez, Pai. Queremos te agradecer, porque muitas vezes o teu Espírito Santo olha para nós e deve pensar assim, meu Deus, o quanto que ele precisa aprender ainda, o quanto que ele precisa passar por alguma luta ainda. Mas nós sabemos que o mesmo Deus que abre a ferida é o mesmo Deus que vai fechar a ferida. Senhor, nós sabemos que tu tens o controle das nossas vidas. Qual é o homem que pode acrescentar um dia sequer à sua própria vida? Senhor, nós não podemos fazer isso, mas tu podes, Senhor. Mesmo quando o nosso inimigo se levanta contra nós, tentando nos dizer que tudo está acabado, a tua palavra diz que tu se levanta do teu trono e diz assim, não acabou ainda. Quando muitas vezes o nosso inimigo tenta colocar um ponto final, Senhor, tu és aquele que tira o ponto final e coloca um ponto e vírgula. E continua a história. Senhor, nós somos prova disso. Deus, eu sou prova disso, Senhor. Eu não era nem para estar aqui mais, Senhor. Mas aprove a Ti naquele dia, Senhor, colocar uma vírgula na minha história. E desde então, Tu tem tratado conosco, Senhor. Senhor, a Tua igreja neste lugar está esperando Tu continuar escrevendo a nossa história, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Nós somos aqueles, Senhor, que ouvem a Tua voz. Nós somos aqueles, Senhor, que só andam quando Tu dá uma ordem para andar. Mas nós só saímos daqui, Senhor, se Tu fores conosco. Nós não queremos sair desse lugar, nós não queremos andar pela nossa própria vontade, nós não queremos ouvir outra voz que não seja a Tua. E nós nos derramamos diante da Tua presença mais uma vez, porque Tu és aquele, é o único, Senhor, que tem misericórdia de nós. O nosso inimigo não tem misericórdia de nós. Nós mesmos, Senhor, não temos misericórdia de nós. Nós não sabemos nem pedir, Senhor. Nós não sabemos nem chegar na Tua presença, orar a Ti, Senhor. Mas mesmo assim, Pai, a Tua palavra nos garante que todas as manhãs as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas, Senhor.
E eu te glorifico por isso, Senhor, porque mais uma vez Tu tem renovado as Tuas misericórdias sobre nós. E amanhã novamente, pela manhã, quando nós levantarmos, e no outro dia de novo, e no outro dia de novo, e no outro dia de novo, Senhor. Senhor, obrigado pela esperança que tem gerado no nosso coração. Obrigado, Senhor, porque não existe ponto final que o diabo possa colocar que venha prevalecer sobre nós. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite, porque Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o Rei dos reis. Tu és o médico dos médicos. Não existe nada, nem ninguém que possa suplantar o Teu poder nas nossas vidas, Senhor. Te louvamos por isso, Pai, e nos colocamos, Senhor, em submissão a Ti, e Te pedimos, Senhor, toca, aonde quer que seja, nas nossas vidas, Senhor. Mesmo que seja um lugar onde não venhamos a gostar, mesmo que seja um toque, Senhor, que nós não estamos, Senhor, gostando, mas nós permitimos a Ti, Senhor, que Tu venha tocar aonde for necessário. Nós permitimos que Tu venha abrir a ferida, Senhor. E aquilo que estava mal curado em nós, maltratado, que seja, Senhor, então aberto e seja curado de uma forma plena, sem que venhamos a nos lembrar daquilo novamente. Pai, em nome de Jesus, o nosso espírito se liga ao Teu espírito nessa noite, em oração. E nós Te pedimos por intercessão, Senhor, que Tu venha colocar no nosso coração o mesmo que se passa no Teu coração, Senhor. Nós não queremos, Senhor, agradar a nós mesmos, Senhor. Mas nós queremos cumprir a Tua palavra quando ela diz: agrada-te do Senhor Teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós queremos agradar a Ti, Senhor. Porque quando nós estivermos agradando a Ti, Senhor, aquilo que se passa no Teu coração, vai se passar também no nosso coração, e aí então nós vamos querer satisfazer os nossos desejos, porque os desejos do nosso coração vão ser os Teus desejos para nós. Senhor, não nos deixa nos enganarmos, Senhor, com as astutas ciladas do diabo, Senhor. Não deixa que as mentiras de Satanás venham sobre nós e venham tirar a nossa comunhão contigo. Não deixa que nada nem ninguém, Senhor, venha impedir, Senhor, que nós venhamos ouvir a Tua voz, que venhamos a Te seguir, Senhor, que venhamos a fazer a Tua vontade. Não deixa ninguém impedir isso. Nem nós mesmos, Senhor. Que essa igreja seja uma igreja, Senhor, como um luzeiro, como aquele que ilumina toda a casa. Não deixa, Senhor, que venhamos a esconder a luz que habita em nós. Nós venhamos a escondê-la debaixo da cama, Senhor. Não, Senhor. Não deixa que venhamos a ser covardes a tal ponto de esconder aquilo que Tu deve fazer na nossa vida. Não deixa, Senhor, escondermos isso. Mas, Senhor, em nome de Jesus, levanta uma geração neste lugar que sejam valentes como Josué. Que sejam homens de fé, Senhor, como Abraão. Senhor, que sejam homens obedientes como Moisés. Deus, em nome de Jesus, ousados como Ruth, para que possamos, Senhor, um dia encontrar com o nosso Boaz. Nós queremos encontrar com o nosso noivo, Senhor, mas Te pedimos, prepara a Tua noiva, Senhor. Prepara a Tua noiva nesse lugar, Espírito Santo. Que sejam levantados homens e mulheres de Deus nesse lugar. Que não se importem com as dificuldades, que não olhem para os problemas, que não sejam aqueles que voltem atrás, mas que entendam, Senhor, quem são
diante das dificuldades. Pai, nos faz entender que nós somos o corpo de Cristo na face da terra. E que de verdade, através de Jesus, que é o nosso cabeça, nós venceremos todos os principados, potestades, hostes do mal que estão debaixo dos nossos pés, Senhor. Senhor, nos faz brotar em nós, Senhor, a segurança de termos a Ti como nosso Senhor e Salvador, Pai. A segurança que existe alguém olhando por nós, que existe alguém defendendo as nossas vidas. Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna, Senhor? Quem será contra nós, Senhor? Deus, em nome de Jesus, faz esse entendimento chegar à Tua igreja, Senhor. Espírito Santo, nós não temos esse poder, Espírito Santo. O poder é Teu. Só Tu podes nos convencer. Só Tu podes convencer a Tua igreja. Só Tu podes tirar esse espírito de inferioridade. Senhor, só Tu podes mover, Senhor, aquilo que foi implantado dentro de nós há muitos anos atrás, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos faz, Senhor, entender quem nós somos. Nos mostra, Senhor, quem nós somos. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz, Senhor, e imporão as Suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. E imporão as Suas mãos sobre os endemoniados, e eles serão libertos. Mas não é porque nós fazemos isso, é porque Tu estás conosco, Senhor. Revela o Teu poder à Tua igreja, Senhor. Revela quem Tu és, Senhor, a Tua igreja, Pai. E não nos deixa, Senhor, ficar enganados, Papai. Deus, levanta um povo neste lugar que possa orar, Senhor, nesse sentido, Senhor. Querendo Te conhecer em espírito e em verdade, tendo o coração pulsando, Senhor, para Te conhecer, Senhor. Tendo um coração, Senhor, voltado para a Tua vontade, Senhor. Desvia de nós, Senhor, a nossa vontade, Senhor. Mas implanta dentro do nosso coração e da nossa mente a Tua vontade. Faz crescer em nós, Senhor. Não deixa mais que existam raízes de amargura, mas arranca isso, Senhor, e faz crescer o Teu Santo Espírito dentro de nós. Deus, em nome de Jesus, muda a nossa mente, Senhor, carnal, para uma mente espiritual. Senhor, desenvolve na nossa mente, Senhor, a mente de Cristo, para que nós possamos, Senhor, pensar como Tu pensas, Senhor, andar como Tu andas, agir como Tu ages. Que nós não venhamos a ser precipitados, Senhor, no falar, mas que venhamos, Senhor, dobrar os nossos joelhos e perguntar qual é a Tua vontade para nós, Espírito Santo. Tira a nossa soberba, tira o nosso orgulho, tira a nossa vontade própria, Senhor. Senhor, tira isso de nós, tira a nossa justiça própria. Senhor, aqueles que nós achamos que não devemos amar, porque fizeram algum mal para nós, tira isso de nós, Senhor. Deus, em nome de Jesus, tira isso da Tua igreja e nos faz entender, Senhor, que nós precisamos amar até os nossos inimigos, Senhor, mas faz com que isso seja colocado em prática na nossa vida, que não seja só um ditado que saia da nossa boca, mas, Senhor, que seja algo que venhamos a praticar dia a dia. Senhor, em nome de Jesus, quebra o nosso orgulho, Senhor. Quebra a nossa vaidade, Senhor. Quebra a nossa soberba, Senhor. Em nome de Jesus, quebra Leviatã, Senhor, dentro de nós. Arranca Leviatã de nós, Senhor. Tira, Senhor, isso da Tua igreja. Senhor, nós não queremos mais que Leviatã cresça dentro de nós.
Nós não queremos que Ele comande a nossa vida, não, Senhor. Não deixa isso, não. Senhor, nós nos submetemos. Faz aquilo que te apraz. Faz a tua vontade prevalecer dentro das nossas vidas. Mas em nome de Jesus, arranca isso de nós. Senhor, nessa noite, a nossa palavra é: toma conta de todo o nosso ser, Senhor. Não deixa mais que venhamos a tomar decisões que sejam nossa decisão. Mas em nome de Jesus, muda o cenário da nossa vida, Pai. Abençoa a tua igreja nesse lugar, Senhor. Abençoa os irmãos que têm sido fiéis aqui, Senhor. Senhor, prospera, Senhor. Em todos os sentidos da palavra prosperidade. Senhor, é o teu nome que está em jogo. Não é o meu nome. É o teu nome. Porque, Senhor, quando estamos contigo, Senhor, as nossas batalhas não são mais nossas, mas nós entregamos tudo a Ti, Jesus. Então luta por nós, vence por nós, age por nós, fala por nós. Senhor, abençoa a Tua igreja. É o que nós te pedimos, Pai. E oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, só um recado. Dia 20 de outubro vai haver um seminário profético, encontro profético, lá em Uberaba, com os pastores e com quem quiser participar da igreja. E o pastor Gilvando, ele abriu para a igreja. Se vocês quiserem participar, eu estou vendo se eu consigo comprar a passagem pela Azul, a passagem de avião. Então, eu entrei hoje e vi lá que existe uma promoção lá. Se você comprar a passagem do dia 19, o encontro vai ser dia 20 até o dia 23. Então tem uma promoção lá que se você comprar do dia 19 até o dia 24, que você consegue uma passagem bem mais em conta. Pra você ter uma ideia, uma passagem de ida para Uberaba não sai por menos de R$600. De ida. Então, ida e volta, 1.200, 1.300. Essas duas passagens, do dia 19 de outubro e do dia 24 de outubro, está saindo por R$570. As duas. Ainda divide em 10 vezes. Então, se você que tem o desejo de ir lá fazer parte desse seminário que vai ser nesse período, se você quiser comprar, está tendo essa promoção lá. Então, eu estou passando para a igreja, porque às vezes você quer participar, você quer ir lá E é direto para Uberaba, é do Rio de Janeiro para Uberaba. Do aeroporto do Rio, Santos Dumont, até o aeroporto de Uberaba. Então, se você quiser participar, tem que andar rápido, porque eu não sei até quando vai ser essa promoção. Entendeu? Mas está aberto para a igreja, tá bom? Depois nós vamos falar de novo no domingo. Até me lembra de falar isso, tá, Martinha? Sobre isso. Vou mandar um direct também no grupo. Mas eu sei que não é fácil. Não é um valor tão acessível. Mas como está dividido em 10 vezes, então não sei, de repente se você quiser. Não é obrigatório. A gente vai tentar ver se consegue com os irmãos da igreja lá. Né? Mas se não conseguir com os irmãos da igreja, teria que ficar num hotel. Mas eu acredito que consiga sim. Mas não posso prometer. Né? Amém? Que Deus te abençoe, que você seja abençoado pela presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.